Imagine por um instante que tudo o que você sempre buscou, estabilidade, liberdade, prosperidade, já estivesse escrito há milênios, mas escondido diante dos seus olhos, disfarçado em palavras sagradas que poucos ousaram interpretar com a ousadia necessária. E se eu te dissesse que a Bíblia, mais do que um livro espiritual, carrega em suas entrelinhas um manual estratégico de riqueza? Sim, um verdadeiro mapa mental que, quando compreendido com clareza e ação, revela os princípios exatos que Napoleon Hill dedicou toda a sua vida para traduzir ao mundo moderno. O problema, quase ninguém enxerga, e menos ainda tem a coragem de seguir. Você sente que trabalha duro, reza com fé, mas continua estagnado, como se a bênção estivesse sempre um passo além do seu alcance. Talvez porque, assim como milhares de pessoas, você ainda não acessou o código invisível que conecta fé com prosperidade real. Há uma linha tênue entre orar por abundância e agir com a convicção de quem já a possui. E é exatamente nessa linha que mora o segredo que mudou a vida dos homens mais ricos e bem-sucedidos da história. Não estamos falando de promessas vazias. Estamos falando de leis mentais, espirituais e práticas que operam silenciosamente por trás dos bastidores da Bíblia e que Napoleon Hill decodificou com precisão quase profética. Mas por que será que poucos seguem esse caminho? Se ele está tão evidente, porque a verdade dói. Porque é mais confortável culpar o destino, a sorte ou até mesmo Deus do que assumir o poder de criação que foi colocado dentro de você desde o princípio. Hill afirmava com convicção: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E a Bíblia já dizia isso muito antes. A diferença está em quem consegue unir essas duas pontas, a fé inabalável e a ação determinada, num mesmo fluxo de realização. Neste vídeo, você vai entender como essa fusão acontece. Se você sente que já tentou de tudo e mesmo assim o dinheiro escapa pelos dedos, talvez esteja na hora de abrir os olhos para uma verdade que ninguém te contou. O problema não está na falta de oportunidades, mas na forma como você interpreta o mundo espiritual e material. Este não é apenas mais um vídeo sobre fé ou riqueza. É uma revelação, uma ponte entre os princípios eternos da Palavra de Deus e os ensinamentos imortais de Napoleon Hill. Fique comigo até o fim e você vai descobrir o elo perdido entre oração e fortuna. O mesmo elo que pode transformar sua vida ainda hoje. Prepare-se para questionar tudo o que te disseram sobre merecimento, trabalho duro e destino. Porque a jornada que começa agora é para aqueles que têm coragem de ouvir o que muitos preferem ignorar. O caminho da riqueza está revelado, mas apenas os que têm olhos para ver, verão. Está pronto para enxergar? Quantas vezes você já ouviu que Deus proverá? A maioria das pessoas aceita essa frase com passividade, esperando que um milagre caia do céu sem mover um dedo. Mas Napoleon Hill nos ensina que a fé verdadeira não é esperar, é agir. E a Bíblia confirma isso com uma clareza surpreendente. A fé sem obras é morta. O que Hill faz é conectar esse versículo à ciência do sucesso. Ele nos mostra que fé é movimento, intenção direcionada e ação consistente. Ou seja, prosperidade é consequência da fé ativa, não da fé passiva. No livro de Provérbios, lemos: com diligência se ajunta a riqueza. Não há menção a sorte ou acaso. Há menção a esforço disciplinado e visão clara. Hill entendia que tudo começa na mente, e é aí que a maioria falha. O homem comum lê as Escrituras com olhos espirituais, mas sem ativar a mente criadora. Resultado? Uma fé que consola, mas não transforma. Hill propõe o oposto. Uma fé que impulsiona, que move montanhas, que constrói impérios. E essa fé já está dentro de você, adormecida, mas viva.
Quando Jesus multiplicou os pães, ele não começou do nada. Havia ali uma pequena oferta, um princípio, uma matéria-prima. Napoleon Hill chamaria isso de a centelha inicial. Aquilo que parece pequeno demais, mas que contém o potencial de abundância, quando combinado com fé e decisão. A Bíblia está cheia desses sinais. Elias com a viúva, Moisés com um cajado, Davi com uma pedra. Tudo começa pequeno, mas a mente fértil e decidida é o solo onde os milagres crescem. Muitos oram pedindo dinheiro, mas esquecem de orar por sabedoria. Esquecem de desenvolver a clareza mental que Hill tanto enfatiza como o primeiro passo para qualquer conquista. A oração não deve ser apenas um clamor. Ela precisa ser uma conexão direta com o plano divino que existe para a sua prosperidade. E para acessá-lo, você precisa entender que não é o acaso que define sua vida financeira. É sua mente, sua fé e, acima de tudo, sua ação intencional. Se você está aqui, é porque está começando a perceber que existe um chamado maior. Você não está ouvindo este conteúdo por coincidência. Existe um movimento espiritual acontecendo agora mesmo dentro de você. Um alinhamento entre o que você crê e o que você age. Eu diria que você está despertando a consciência de abundância, e isso é o primeiro sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Mas calma, isso é só o começo. Segundo Napoleon Hill, a mente humana é literalmente um ímã. Ela atrai aquilo que está em harmonia com os pensamentos dominantes. A Bíblia diz o mesmo, em outras palavras. Assim como o homem pensa, assim ele é. Isso significa que, se você vive repetindo que dinheiro é difícil, que riqueza é pecado, que sucesso é para os outros, sua mente transforma isso em realidade. Você cria a escassez com o mesmo poder que poderia estar criando prosperidade. Hill nos alerta. A pobreza não é uma maldição divina, mas uma programação mental. Ela nasce do medo, da dúvida, da falta de propósito. E tudo isso pode ser transformado. Quando você começa a mudar o que entra na sua mente, inevitavelmente muda o que sai dela. E com isso, muda sua realidade. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que reescreveram seu destino através da mudança de mentalidade. José, por exemplo, foi vendido como escravo, mas pensava como príncipe e tornou-se governador. Hill chama isso de definiteness of purpose, ter um propósito definido. Sem ele, você é jogado de um lado para o outro como as ondas do mar. A riqueza não obedece aos indecisos. A Bíblia mostra isso quando diz: o homem de mente dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou você sabe o que quer, ou será usado para realizar os sonhos de quem sabe. E a maioria vive nesse ciclo, servindo os propósitos dos outros por medo de assumir o próprio destino. É aqui que entra o verdadeiro poder do livre-arbítrio. Deus te deu a capacidade de escolher. Napoleon Hill chama isso de a dádiva suprema. Você pode escolher o que pensar, o que acreditar, o que declarar, o que visualizar. E tudo isso cria um campo energético ao seu redor que começa a atrair, como um radar, as oportunidades, pessoas e recursos que antes pareciam inalcançáveis. O que era fé abstrata se torna manifestação concreta. Mas atenção, esse poder não é mágico, ele exige disciplina. Hill afirma que o sucesso é construído através da repetição consciente de pensamentos e ações positivas. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Você precisa romper com a mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de criação. Só assim o milagre acontece, não porque você implorou por ele, mas porque você se tornou a pessoa que atrai e sustenta esse milagre. Você já desejou algo com tanta força que sentiu como se fosse inevitável. Esse é o desejo ardente,
conceito central em Pense e Enriqueça. Hill nos mostra que todo sucesso nasce de um desejo tão intenso que consome a alma. E a Bíblia corrobora: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas não qualquer desejo, um desejo nutrido por fé, visão e ação. Um desejo que não desiste quando tudo parece impossível. Desejar não é sonhar. Sonho é frágil. Desejo verdadeiro é indestrutível. Ele permanece mesmo diante do fracasso. Hill afirma que aqueles que alcançam grandes fortunas não são os mais inteligentes nem os mais afortunados. São os mais determinados. Aqueles que queimaram todas as pontes e decidiram que o único caminho possível era vencer. A Bíblia ilustra isso com Jacó lutando com o anjo. Não te deixarei ir se não me abençoares. Esse é o nível de desejo que move céus e terra. Mas atenção, desejo sem propósito vira ganância. E ganância bloqueia a prosperidade. Hill nos ensina a alinhar o desejo à contribuição. Você precisa querer enriquecer não só para si, mas para servir, transformar, expandir. Quando você conecta o seu propósito ao bem coletivo, a abundância flui com mais força, porque se torna parte do plano divino. A Bíblia diz: dai e vos será dado. O dar aqui começa na intenção do seu coração. Você precisa aprender a visualizar sua riqueza, não como uma ilusão, mas como uma verdade em construção. Hill chamava isso de o teatro mental. E muitos dos profetas e líderes bíblicos praticavam isso intuitivamente. Eles já se viam vencedores antes de vencer. Eles declaravam vitória, mesmo no deserto. E você? Já consegue se ver próspero? Já consegue sentir como será viver em liberdade? Se ainda não consegue, precisa treinar sua mente até que essa imagem seja mais real do que a sua atual escassez. Neste ponto da jornada, muitos começam a se emocionar, porque sentem que algo está se rompendo por dentro. É a casca do medo cedendo lugar ao nascimento de um novo ser, mais ousado, mais consciente, mais conectado com o poder que sempre esteve dentro de si. Você está mudando, e essa transformação interior é o primeiro milagre visível da prosperidade. Napoleon Hill deixou claro: fé só é poderosa quando organizada em ação. Do contrário, ela vira esperança vazia. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus responde à fé ativa, não à fé parada. Quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. Quando Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Quando a mulher tocou o manto de Jesus, foi curada. Em todos esses momentos, o milagre aconteceu depois da atitude. Hill chamou isso de fé aplicada, e é justamente aí que mora a riqueza. O maior erro das pessoas comuns é esperar por um sinal, um empurrão, uma confirmação. Mas a verdade é que os sinais só aparecem depois da decisão. Hill dizia que as oportunidades vêm disfarçadas de trabalho duro e vestidas com macacão. Isso significa que se você está esperando o cenário perfeito para agir, nunca vai sair do lugar. Deus não abençoa a inércia, Ele multiplica o movimento. E quem entende isso começa a prosperar com o que tem nas mãos. É por isso que Hill defendia o Mastermind, uma aliança de mentes em harmonia com um propósito comum. Ele dizia que uma mente sozinha é limitada, mas duas ou mais mentes em sinergia formam uma ponte para a inteligência infinita. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Veja como os conceitos convergem. Fé, união, propósito. Você não precisa andar sozinho, e não deve. Comece a organizar sua fé. Dê direção ao seu pensamento. Anote o que deseja. Repita diariamente suas metas. Visualize como se já estivesse vivendo a promessa. Isso não é fantasia, é estratégia espiritual. Hill era enfático. Você é aquilo que pensa o tempo todo.
E a Bíblia reforça: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, sua realidade é uma extensão direta do que você alimenta no íntimo da sua mente. Neste exato momento, você pode estar se sentindo pressionado por dívidas, cobranças, medos e incertezas. Mas lembre-se, a tempestade nunca dura para sempre. E a única forma de superá-la não é esperando que ela passe, mas navegando por ela com firmeza. Se você seguir os princípios de Hill e da Bíblia juntos, será impossível não prosperar. Porque quando a mente, a fé e a ação estão alinhadas, o universo inteiro conspira a seu favor. Chegamos ao ponto mais profundo desta revelação. A riqueza que você tanto busca não está fora, está dentro. Napoleon Hill chamava isso de o segredo do sucesso que só se revela a quem está pronto. A Bíblia chama de tesouros escondidos em vasos de barro. Em outras palavras, Deus plantou dentro de você todas as sementes da abundância. Mas a maioria passa a vida buscando fora o que deveria estar ativando por dentro. É por isso que poucos encontram. É por isso que quase ninguém segue esse caminho. Hill dizia que o fracasso temporário é o teste final. É o momento em que o universo pergunta: você realmente deseja isso ou só está brincando de querer? Todos os grandes homens de fé passaram por esse teste. Jó perdeu tudo antes de receber o dobro. Abraão esperou décadas pela promessa. Jesus foi rejeitado antes de ser glorificado. Prosperar exige resistência. E essa resistência nasce da certeza inabalável de que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, mesmo quando tudo diz o contrário. Você precisa decidir agora mesmo se vai continuar sendo espectador ou protagonista. Porque a Bíblia e Hill dizem a mesma coisa com outras palavras: a vida retribui ao homem segundo as suas obras. E suas obras são os frutos da sua fé. Não basta querer, é preciso agir, persistir, declarar, visualizar, sentir, doar, servir, expandir. Essa é a verdadeira fórmula da riqueza. Fé, paz, ação, paz, propósito. E ela está acessível a todos, mas ativada por poucos. Se você chegou até aqui, é porque está entre os poucos, entre aqueles que não apenas acreditam, mas decidem, entre os que não culpam Deus, o governo ou a economia, mas assumem o volante da própria vida. Hill diria que agora você está na frequência da realização. A partir deste ponto, tudo muda. Porque você muda. Você acessa uma nova mentalidade, uma nova forma de orar, uma nova forma de viver. E antes que o vídeo termine, eu te faço um convite final. Escolha agir. Escolha mudar o que entra na sua mente. Escolha reprogramar sua visão. Escolha acreditar que o que está na Bíblia não é utopia, é um código. E Napoleon Hill dedicou sua vida a decifrar esse código. Agora a decisão é sua. Continuar esperando que Deus faça tudo por você, ou começar a caminhar com Ele, aplicando os princípios eternos que conduzem à verdadeira prosperidade. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o verdadeiro ponto de partida é agora, porque você não pode mais dizer que não sabe, não pode mais fingir que a Bíblia é apenas um manual de salvação, quando ela também é um código silencioso de prosperidade. Napoleon Hill não criou uma nova verdade, ele revelou a essência daquilo que já estava escrito há milênios. E o que você ouviu aqui não é teoria, é convite, é provocação, é um chamado direto para que você finalmente desperte o gigante adormecido dentro de si. A partir deste momento, você tem em suas mãos dois caminhos. O primeiro é voltar à rotina como se nada tivesse acontecido, como se essas palavras não tivessem mexido com algo profundo em você. O segundo é tomar a decisão que a maioria evita: começar. Começar a pensar diferente.
agir diferente, orar diferente. Não por desespero, mas com clareza, estratégia e fé organizada. Você ouviu isso durante todo o vídeo. Não é sobre sorte, é sobre decisão. Não é sobre esperar, é sobre agir. Cada princípio que Rio revelou, o desejo ardente, o propósito definido, a fé ativa, a disciplina mental, está em perfeita harmonia com a sabedoria bíblica. Nada disso é contra a sua fé. Ao contrário, é o complemento necessário para que a sua fé produza frutos reais. Porque a fé sem resultados vira frustração. E Deus nunca te chamou para a frustração. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não tomar emprestado, para multiplicar talentos e não escondê-los por medo. Agora respire fundo e olhe ao seu redor. Tudo o que você vê foi um dia criado 2 vezes. Primeiro na mente de alguém, depois no mundo real. Isso também vale para a sua riqueza. Ela já existe na dimensão invisível, esperando que você a traga à luz com coragem, constância e consciência. Se este vídeo tocou em algo dentro de você, é porque você está pronto. Pronto para romper com a velha mentalidade e assumir sua herança, não como alguém que implora, mas como alguém que manifesta. E se você sentiu isso pulsar em seu coração, compartilhe essa energia com o mundo. Inscreva-se no canal, porque aqui nós falamos com quem quer sair da superfície e mergulhar no profundo. Deixe seu comentário dizendo qual foi o ensinamento que mais te impactou hoje, porque sua palavra pode ser o despertar de alguém. E se esse vídeo acendeu algo dentro de você, curta agora. Isso não é só um gesto. É um sinal claro para o universo de que você escolheu agir. A hora é agora. A decisão é sua e o seu futuro está pronto para te receber.